pessoal! Nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Aqui discutimos o que há de mais relevante no universo da comunicação corporativa e refletimos sobre temas como comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Verspicas, coordenador de marketing da agência, e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos grandes dilemas da comunicação contemporânea: como criar experiências consistentes em um cenário de múltiplos canais e audiências fragmentadas. Vivemos em uma era em que a comunicação parece um quebra-cabeças. Cada canal é uma peça, cada audiência é um recorte, mas como montar essa imagem com coerência e impacto? Do e-mail marketing às redes sociais, das campanhas internas aos grupos de WhatsApp, as empresas e você, meu colega da comunicação, minha colega, enfrentam o desafio diário de manter essa coerência, tanto no conteúdo quanto na velocidade da mensagem sem perder relevância. Como integrar os pontos de contato da empresa com os desejos e necessidades da audiência? Como preservar a identidade de marca, gerar valor e criar conexões reais com diferentes públicos? Te convido a ficar com a gente. No episódio de hoje, a gestão da comunicação multicanal. Como criar experiências consistentes em um cenário fragmentado. Para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo o Matheus Rabelo, gerente sênior de sucesso do cliente da Nielsen IQ para eletrônicos e duráveis. Bem-vindo. Obrigado, André. E o Bruno Pérez, professor, coordenador acadêmico da pós-graduação da SPM e curador do Hub de Canais Digitais da instituição. Bem-vindo. Bem-vindo, bom dia a todos. Né? Bom dia não, tem que ser atemporal, né? Foi mal, olá. Matheus, Bruno, antes da gente começar o bate-papo mais especificamente, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco sobre a trajetória de vocês. Pode começar, Matheus? Vamos lá. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, em nome da Nielsen IQ, e também é um prazer grande estar aqui com vocês, né? Hoje eu ocupo uma cadeira que a gente chama de sucesso do cliente, né? Então, o que significa isso? Garantir que aqueles clientes que estão com a gente têm o melhor proveito da sua assinatura, né? E a gente está muito concentrado no segmento de eletrônicos e duráveis, né? Então, ou seja, basicamente, a gente trabalha para fazer com que os objetivos que os clientes propõem para a gente, que muitas vezes são de expansão de penetração em determinado mercado, maximização das vendas, melhoria em distribuição, afinar um instrumento de comunicação, sejam bem cumpridos, né? E eu estou na companhia há aproximadamente 11 anos, né? Recentemente, a Nielsen IQ incorporou uma empresa chamada GFK, que é de onde eu venho, né? Então, ao longo desses últimos anos, eu sempre fui trabalhando em cadeiras de liderança para categorias, né? Antes disso, o que eu fiz na minha vida? Eu fui recrutador executivo durante 2 anos, né? E minha formação é em relações internacionais. De maneira ampla, assim, o que eu diria, né? Antes eu me via como uma pessoa, eu sou uma pessoa de pesquisa, sou meio entre a academia e entre o mercado. Hoje eu me defino como um profissional de consultoria, né? E de serviços profissionais. Então, hoje, o cenário é de sucesso do cliente, né? Mas, no fim do dia, eu me vejo como uma pessoa de serviços. Então, esse é o meu resumo. Bem-vindo. Obrigado. Bruno? Olá, você fez rir, cara. Cara, aqui migrou para outra área. Pois é, assim, eu tive alguma ambição de seguir uma carreira política, etc., mas à medida que o curso foi acontecendo, e todo o cenário de, você precisa prestar um concurso aqui, que é o mais concorrido do Brasil, de longe, o do Rio Branco. E onde você vai ter a concorrência ali de pessoas que estão há décadas estudando para isso, e eu queria dinamismo, queria ser diplomata no começo. Pensei nisso, mas mudei de ideia rápido. Então, foi isso. Boa. Olá, eu sou o Bruno Pérez, eu trabalho com comunicação há 23 anos. Comecei como designer, me formei em design digital, naquela época a galera fazia design gráfico e tal, né? Mas aí eu falei, vou fazer design digital e meio que fui virando o que era chamado na época web designer, né? E aí meio que trabalhei na Cora ali na rede hoteleira, né? Naqueles primeiros anos, e os designers a gente foi... Conforme foi evoluindo, aí foram chegando as ferramentas de comunicação e marketing digital. Google AdWords, YouTube. Então, meio que chegou, Bruno, alguém precisa fazer. Então, eu acabei migrando aos poucos para o marketing digital, comunicação digital. É o que eu tenho feito desde o começo dos anos 2000. Trabalhei no iFood, antes do iFood, na verdade era Just Eat, uma longa história. Trabalhei no Groupon, loja das compras coletivas. Lembra aquele frisson? De comprar cupom. Loucura, né? Loucura. Trabalhei lá e foi um aprendizado, assim, um beijo pra galera de lá, foi muito legal.
Depois me juntei à ONU, por isso que eu perguntei. Você comentou de 10 anos lá, né? Eu trabalhei no Unicef, trabalhei no Unicef em Nova York. Demais. Lá no prédio lá das Nações Unidas. Então foi uma experiência muito doida. E aí, ao contrário, né? Eu nunca pensei em trabalhar na ONU. Porque eu sempre gostei eu gostei mais de design, enfim, fui migrando e me apaixonei por marketing. E aí eu acho que a gente teve uma conexão, né? Que aí eu falei, depois que eu entrei na ONU, eu comecei a trabalhar muito fazendo consultoria pro terceiro setor. Então, meio que juntei o marketing, comunicação pro terceiro setor. Enfim, dou aula desde 2008, tô na SPM, então, em nome da SPM, agradeço o convite. Sou coordenador, professor da pós, também professor da graduação. Sou o curador do Hub de Canais Digitais. E é legal, o que é o Hub de Canais Digitais? É um pouco do que a gente fala de criar comunidades. E acho que vai ter muito a ver aí com o nosso papo, com o nosso tema. E aí esse sou eu. Mas hoje, assim, o marketing, a comunicação é o que faz parte da minha vida aí. Bem-vindo ao episódio. Meninos, eu quero começar... Não vou direcionar a pergunta para nenhum de vocês dois, mas quero que os dois participem. O que é essa comunicação multicanal? Por que ela sempre existiu e por que esse tema tá tão forte hoje em dia? E aí, quer ir lá? Você tem o seu cara dos números, vai lá. Eu comento assim, por que esse ponto é crucial? Assim, se te dizer exatamente se ela sempre existiu ou não, talvez. Mas eu acho que assim, hoje a nossa jornada é muito fragmentada, né? E aí, assim, tanto do ponto de vista de contato com uma marca ou com um produto, quanto do ponto de vista de conversão, né? Se a gente está gerando aquela demanda para, eventualmente, ela não ser atendida no canal crucial, né? Então, assim, é o cenário em que a gente realmente precisa entender a jornada, né? E fazer isso de uma maneira que a pulverização é constante, né? Então, enfim, eu tenho um estudo bem específico que a gente faz de jornada do consumidor, em que olhando assim para um grupo de mais ou menos 10 eletrônicos, né? O que a gente descobriu, né? Que assim, se uma pessoa começa a sua jornada no canal físico, né? Numa loja física, mais ou menos ali 83% da venda vai ser convertida no canal físico, né? No cenário online, né? O cenário vira drasticamente, mas ainda assim, né? Se a pessoa só faz essa pesquisa online, né? Ela vai aí quase 70% da compra ser concluída no cenário online de fato, né? Mas ainda assim você vê, puxa, tem 33% ali que a gente sempre... que migra. Que migra, né? E aí quando é o cenário de pesquisa, tanto no canal físico como no canal online, é totalmente pulverizado, né? É quase 50-50, né? Então assim, qual que é o grande ponto que a gente faz, né? Pôr número no cenário, ou seja, pôr um valor assim. Então, quantos milhões de reais significa esse percentual de compras feitas na loja física, né? E, enfim, se eu estou falando, vamos dizer assim, hipoteticamente aqui, sei lá, 100 milhões de reais para uma categoria específica, né? O que é crucial da gente influenciar? Ou seja, onde eu preciso estar na jornada, onde eu preciso exatamente gerar demanda, ou mesmo interromper a jornada de uma pessoa que eu quero converter, né? Para fazer ela mudar de opinião, mudar de marca, né? Para que ela venha para o nosso lado, venha para o lado do nosso produto, né? Então, ou seja, com toda essa jornada super pulverizada, a gente precisa entender muito bem, né, onde é cada momento específico de contato para que a estratégia seja customizada, né, seja distinta, né? Creio que o Bruno vai falar bastante do cenário de inteligência artificial ao longo desse processo, assim, né? Mas o ponto é que não dá para tratar tudo na mesma maneira, né? Então, esse eu acho que é um ponto de partida. Pô, eu adoro quando você traz números, né, cara? Inclusive, depois que você negociar aí uns números aí, né? Pra gente levar pra aula, né? Que é isso, tem que dar aula com número, né? E, cara, a multicanalidade, ela vai ganhando força quando chega o celular. Então, mesmo em 2007, 2011 ali, aí a gente tem o celular como segunda tela. Mas, números recentes do YouTube mostram que o YouTube já se tornou a primeira tela, por exemplo. Tem muitos alunos de gerações mais novas que não tem mais televisão a cabo, tem streaming e quando chega em casa já coloca no YouTube. Então o YouTube é a primeira tela. A gente tem o celular na mão com segunda tela, a pessoa tá ali no Threads, tá no Instagram, tá no TikTok provavelmente. E às vezes um tablet, ela tá ouvindo um podcast. Então, a gente estava até conversando aqui, qual a função desse podcast para a trama, ou para negócio, ou um podcast qualquer, né? Então, ele é mais um conteúdo nessa jornada multicanalizada. E trazendo números também, tem os dados do estudo Mass Middle, né, da Google, 2020, estudo pesquisado em 2019, então ele é pré-pandemia, eu acredito que pós-pandemia deve ser ainda mais intenso. A gente tem 140 pontos de contato entre quando o usuário... Isso médio, né? Você trouxe mais eletrônico, mas médio, assim,
todos os setores. Quando ele é inicialmente aguçado a comprar algo, que antigamente era nos emote lá em 2010, 2011 da Google, o primeiro momento de compra, né? Momento zero da verdade, etc. 140 pontos de contato até o cara chegar à compra, né? Ou seja, e ele não vai andar mais em silos, é o que a gente chama do estratégia do funil completo. Esse cara, ele vai fazer busca, a gente tem 72% dos brasileiros, segundo o Data Web Report de 2025, já com números de 2024, que saiu em fevereiro agora, 72% dos brasileiros pesquisam online antes de fazer uma compra. Desses 72%, 60% pesquisa nas redes sociais. Quando a gente tem um breakdown por idade, não tem o breakdown por idade nessa última pesquisa, mas tem uma anterior, 35 menos já pesquisam primeiro nas redes sociais. Certeza que você pesquisa no TikTok. Assim, aposto uma grana. Então, tem uma galera atrás das câmeras, né? Vocês estão ligados. Então, meus alunos da graduação, quando eu mostro algum dado que o Instagram é mais usado para alguma coisa, eles duvidam na hora. Falam, quem usa Instagram? Eu falo, tem mais gente no mundo e tal. E quando eu dou aula no MBA, que ela era mais velha, mas pô, quem que usa o TikTok? Então, se a gente pegar a média aí, a gente vai ter todos os canais sendo utilizados ao longo da jornada. O Neil Patel fala do Search Everywhere, Optimization, etc. Então, a multicanalidade está presente por causa da facilidade. A gente tem a chegada da nuvem, a gente... né, isso aí, eu não vou conseguir jamais falar o nome dele, mas junto com o Philip Kotler, tem no Marketing 5.0 aí... o avanço desses pilares tecnológicos possibilitaram que as pessoas... Eu vim para cá ouvindo seu podcast no carro. Então, a gente tem mais acesso, mais fácil acesso. E as gerações que vieram depois da gente aqui já nasceram com o celular na mão, já nasceram com as redes sociais. E a geração alfa já está crescendo com a inteligência artificial. É verdade. Então, a tendência, né, não tem um caminho reverso mais. A tendência é a utilização cada vez mais de canais para uma decisão. A geração Z, aí é um estudo da McKinsey, experiência de consumidor, de 2019, que a geração Z, quanto mais informação ela tem prévia, maior a chance de compra. O que corrobora criar conteúdo. A geração Z, quando vai no restaurante, ela já sabe o melhor lugar para sentar, qual que é o prato que vai pedir, se aceita cachorro, pet, né? Aceita pet ou não, e etc. Só que a geração Z daqui a pouco vai contratar a trama. Antes de contratar a trama, a gente acho que mandava um e-mail, né? Fazia a cotação e vamos nessa. A geração Z é expert em fazer busca. Então, eles vão buscar quem é você, quem que é todo mundo que trabalha, na Nielsen, quais são os principais relatórios, cases, quais os clientes. Aí vai ser impactado pelo podcast, e aí isso gera autoridade. Beleza, esse cara aqui é bom. Então, é meio que as consequências dessa multicanalidade aí, né? É verdade. Você comentou da chegada do celular, né? Antes a gente já tinha uma jornada multicanal, mas ela não era percebida como é hoje, como... Ela era mais lenta, porque você tinha todo um trabalho offline aí de, às vezes, comprar uma ou duas revistas. Eu estava conversando com um amigo meu nesse final de semana, me explicando... A minha esposa é mais nova que eu, então ela não sabia o que era a Fenasoft e... Como é que a gente sabia das novidades, né? Então, hoje de manhã, quando estava fazendo o café da manhã para vir para cá, eu tenho o Feedly ali, que já tem um feed meio personalizado, você já sabe tudo o que está acontecendo. Cara, nos anos 90, para você saber o que estava acontecendo de computador, você tinha que ir na Fenasoft. Então, eu lembro que eu fui lá com meu pai, eu era jovem ali, para saber que estava chegando o kit multimídia. Né? Você lembra do kit multimídia? Que tinha caixinha de som e tal. CD era um negócio assim. E aí, a gente então ia nessas feiras para obter informação, comprava revistas que vinha com CDzinho na frente. Clássico lá, PC Expert. PC Expert, Tinha de games também. E aí você ia ver televisão. Você tinha um canal que chamava Shoptime, que a gente assistia, ficava lá o Botini vendendo, mas a gente assistia não para comprar, né? Porque, enfim, não tinha grana e era moleque. Mas para saber a novidade tá chegando, Polishop.
É isso Você aí. assistir e falar, caraca, agora tem uma televisão assim. Então, olha o tanto de canal pra você ir lá e aí você ir num shopping, ou numa livraria, ou numa loja de eletroeletrônico pra comprar. Uma coisa mais offline, né? Você E tá aí a dizendo. jornada era maior, Maior. né? Porque, vamos supor, eu coloquei 4 passos aqui fictícios, mas baseado Sim, em fatos sim. reais. Talvez demoraria um mês e pouco ou mais, né? Esses 4 passos eu faço enquanto eu tô te respondendo aqui, né? Talvez eu tô fazendo ali já no celular aqui, que é meio que isso. E tem um ponto que eu vejo, assim, especialmente quando a gente olha, assim, né, da experiência com o produto, especificamente, né, que o Bruno estava trazendo também, essa questão, assim, da experiência pré-smartphone, né, que a gente tinha aquela cerimônia, assim, de se conectar à internet, né, você tinha um PC ali no centro da sala, aquele móvel, aquele rack específico ali, né, então, assim, tudo isso era uma experiência que você parava o que você estava fazendo, pra você sentar ali e se concentrar, né, e aí com o advento do smartphone, tudo isso foi convergindo, né, assim, tanto a jornada como mais produtos, né? Então, ou seja, muitas vezes a gente estava sempre falando, nesses estudos que a gente faz, a gente fala de penetração, quando os produtos vão chegando nos lares, etc, né? A partir do momento que chega o smartphone ali e ele começa a ganhar penetração, começa a invadir o varejo, né? Inicialmente quem sofre? Os PCs sofrem, né? Então, assim, eles vinham crescendo a dígitos duplos ali, mas existe um produto que é capaz de convergir várias funções e está dentro do seu bolso. Né? Então, enfim, depois a categoria foi se reinventando, etc. Mas, assim, o advento do smartphone foi crucial e segue, né? Depois, enfim, ele foi crescendo aí com... Tô vendo o seu smartwatch aqui, né? Com o que a gente chama de vestíveis, né? Com os celulares... Desculpa, com os relógios. Agora vem anéis vem headset, óculos, né? Então, enfim, a gente... tá sempre conectado, né? Então, assim, aquela figura do estou saindo da internet. A gente fala isso pro pessoal hoje que pode ser seus alunos, né? Não existe isso. Como assim você vai sair da internet? Né? Então, esse é um ponto que a publicidade que também era mais interruptiva, né? Antigamente, né? O horário comercial mais estabelecido, enfim, para você ter acesso a produtos. E era meio que a única forma de você descobrir um novo produto, né? Sendo impactado pela publicidade. E aí é que ganha força os influenciadores digitais, a produção de conteúdo, o marketing de conteúdo ganha força, porque por ser menos interruptivo e justamente por fazer parte da jornada, que é mais intensa, né? Você não se desconecta mais. Então, é aí que as pessoas começam a se sentir sobrecarregadas de marketing, né? De advertisement, de publicidade, e outros formatos vão ganhando força. Bom, as marcas estão imersas nessa multicanalidade já, né? Não é uma questão assim de por onde começar. Seria uma pergunta por onde organizar isso aqui, por onde lá no departamento de marketing colocar tudo isso aqui em ordem num plano, ou não? É uma coisa de começar mesmo, as marcas ainda não estão ambientadas. Eu vou ser polêmico, mais polêmico que... pegou. Se você entendeu, você é velho de internet e pegou a história dos memes. Eu tenho uma consultoria também. Então, eu atendo alguns clientes ao longo do ano. Não muitos, né? Porque meu foco é ser professor, pesquisador e tal. Mas, cara, eu atendo empresas grandes. E muitas delas só fazem conteúdo no Instagram. E assim, eu tô falando que, tipo, tive reunião semana passada, entendeu? E aí você chega lá, às vezes num momento de diagnóstico, pô, legal, vamos falar a gente explica tudo isso que a gente acabou de falar aqui, de jornada e tal. Então, onde é que você tá distribuindo ali os seus produtos? Vamos lá. Aí você olha no plantel de comunicação, na caixa de ferramentas de comunicação, e aí todo mundo, no WhatsApp, no Instagram. Só Instagram, cara. E aí o Instagram orgânico, que tem uma taxa média de entrega no Brasil, segundo o último Data Web Reportal, de 2,6%. De entrega não, perdão. Entrega é mais de 20%, porque tem o Reels, mas de engajamento é 2,6%. Engajamento 2,6%. Não chega a 3%. E aí, beleza, mas... você não tem mais nenhum outro canal? Aí, para dar uma intensificada, cria-se um canal pago, porque é só... um impulsionamento de post, não tem uma estratégia de campanha, segmentação de público e etc. E aí eu pergunto, vocês estão disparando e-mail? Tem empresas que eu vou que não tem nem sistema de disparo de e-mail. Já tive discussão em sala com turma de MBA, que uma vez que batendo boca com um alto executivo, batendo boca, enfim, no mundo acadêmico, né? A gente discutindo e tal. Acho isso, acho aquilo. E aí eu fui entender, peraí, como é que você dispara e-mail pro seu cliente? Tipo, 2 mil pessoas numa base, o cara dispara no Outlook com anexo. E aí eu comecei a perguntar, mas qual que é a taxa de abertura? Ele, mas como é que eu vejo isso? Eu falei, peraí, temos uma questão. Então, assim,
não acho que... Eu tô falando de grandes empresas, nesses exemplos aqui. Não tô nem falando das ONG pequenas que a gente ajuda. Tô falando de grandes empresas. Então, eu acho que tem muita... A gente pode começar no básico. Porque tô escrevendo um artigo com um colega, porque a gente tem um artigo de 1972, se eu não me engano. Vou falar da década de 70, para não errar o número exato, que chama Miopia de Marketing. Que era um engano sobre o mix de marketing, etc. E a gente está estudando essa nova miopia, onde as pessoas acham que o marketing é Instagram. Ou TikTok, ou WhatsApp. Em 2017, uma pesquisa da Folha perguntava para as pessoas o que é internet. E 57% das pessoas responderam que era Facebook. Então é uma miopia meio grande. E aí, como é que você vai trabalhar a multicanalidade? Porque a gente tem muitos outros canais, que nem você falou na introdução disso. Então, acho que o ponto é que a gente pode ir do básico aqui, cara. Eu penso bastante por aí também. E super em linha, Bruno, com o que você fala. Assim, né? Acho que o principal é a gente conhecer muito bem a dinâmica onde o nosso produto está inserido, né? Porque muitas vezes a gente está pensando, que a vida do consumidor é o meu produto. Mas não, existem várias outras coisas, várias outras maneiras que a atenção do potencial comprador está sendo drenada, né? Então, acho que o principal é mapear bem essa jornada, né? Por exemplo, quando a gente fala de linha branca, né? Qual que é o grande momento que se inicia os grandes momentos para despertar a compra de linha branca, né? Ou é a saída de casa das pessoas, né? Tipo emancipação, vamos dizer assim, ou ciclos de troca, né? O produto já tem seus 7, 8 anos, ele precisa ser trocado, né? Então, enfim, quando começa esse momento, né, de assim, estou me planejando para ir para o meu lar próprio, vou declarar a independência, né? As marcas precisam estar muito cientes que elas vão ter ali poucas oportunidades para gerar a demanda e o interesse pelo seu produto, né? Então, ou seja, né, voltando ao que o Bruno traz, a gente precisa ter muito claro, né, começar do começo, de fato, né? Entender, assim, quem são os perfis de compra majoritários, né? O mainstream, assim, pela sua faixa etária, pelo seu momento de vida, né? Seu nível socioeconômico também, que esses caras vão fazer ali, né? Vão carregar o piano, vão fazer 40%, 50%, mas você tem um grupo que está emergindo, né? Você está vendo, por exemplo, a gente, dos últimos 5 anos para cá, começa a ver ali Gen Z comprando linha branca, comprando eletroportados. Pela primeira vez estão comprando a categoria. E aí eles não sabem nada, o pessoal não sabe nada. Então, assim, puxa, o que eu vou fazer? Vou ler review? O pessoal que você diz é o da marca. Eu digo o pessoal não, os compradores. Os compradores. As pessoas não conhecem o produto. Não sabem, tipo assim, sempre fez, tipo, ou eu delegava, pedia para os meus pais, ou fazia um pedido de delivery, né? Então, assim, a gente precisa realmente ensinar a usar e mais ainda, né? Fazer assim, acho que o ponto principal, né? Vou repetir isso aqui algumas vezes, né? Como a marca, como o produto vai resolver o meu problema, né? Então, assim, acho que essa é a proposta que a gente tem que deixar super clara, né? E a gente está aberto também para entender que as jornadas estão se construindo, né? As jornadas do consumidor, né? Novos consumidores aparecem, novas jornadas aparecem também, né? Isso, ela é fluida. Adorei o carregar o piano. Adorei. E aí, a gente volta para um ponto do básico também, que, cara, enfim, empresas grandes, de novo, falei que ia ser polêmico. Pô, legal, vamos começar a fazer o planejamento. Quem que é seu público-alvo? Ou até uma buyer persona e tal. E você vê que tá meio mal mapeado. Então, a gente tem a Nielsen, né, e outras empresas e outros projetos, até o próprio Censo, que pode ajudar você a mapear quem é o seu público, né? O que vai carregar o piano e outros públicos. Porque aí é um ponto de você definir depois em quais canais, nessa multicanalidade, você vai trabalhar. A gente estava falando da Trama aqui, né? E, por exemplo, a SPM, o LinkedIn é muito bom para um público. Quando eu vou falar de MBA, quando eu vou falar de educação executiva... e aí eu vou ter o TikTok e o Reels quando eu vou falar com graduação e primeira pós-graduação. Isso aí, todo o topo de funil. Aí a gente tem uma jornada média de muitos meses para se comprar um curso de pós-graduação. E eu não estou nem falando de mestrado, doutorado, né? Estou falando só da pós-graduação lato sensu. Beleza, como é que eu vou nutrir esse cara nesse meio do caminho? Então, eu vou ter, sei lá, e-mail marketing, aí eu entro com mídia offline também, né? Na jornada da pessoa, né? Entender o caminho da pessoa, eventos. Aí entra, por exemplo, um hub para criação de comunidade. Aí, fundo de funil, você vai ter aí um CRM que vai disparar já um WhatsApp, etc. Então, assim,
se você não entender quem é o seu público para cada um dos seus produtos, não tem como você implementar multicanalidade, porque aí você vai meio que seguindo o bando. Mas o bando que tá lá na frente, né? Já viu aquele negócio? Eu tô te seguindo, né? Tipo assim, mas eu não sei pra onde eu tô indo. E aí vai todo mundo pro lugar errado, né? Então, esse é um ponto que as pessoas... De novo, é algo básico pra gente que é de comunicação e marketing. E aí fica o recado, assim, se você não sabe quem é seu público-alvo, você tá no freestyle. E é por isso que existem empresas de pesquisa que eu admiro tanto, né? Eu fico de olho nos números aqui. Pra gente que é do marketing, os números, né? Eu sou o cara que paga o churrasco pra vocês. Pô, quero um número aí, né? É isso, sabe? Assim, é o mais importante, que não tem como tomar uma decisão no marketing com base em achismo, cara. Sem dúvida, né? E eu vejo assim, né? Dependendo da dinâmica de uma categoria, lá na Nielsen aqui a gente tem, por exemplo, ocasiões de compra diferentes por produto, né? Então, por exemplo, aqui eu tô vendo uma água mineral, eventualmente um chocolate, etc. Se eu tenho um ponto de contato ali e eu perdi a oportunidade de converter essa venda, já foi, não tem mais, né? Então, assim, pro caso de uma compra onde a gente tem um planejamento maior, né, que vai tomar, assim, vários dias para ser concluído, né? Então, assim, a gente tem tempo para se organizar. Então, assim, os times de marketing precisam ter muito claros, né, o cenário, assim, quando, por quê, quem tá comprando, né, e qual é o problema que está sendo resolvido, né? Então, assim, essa jornada precisa ser muito bem mapeada e organizada. É claro que é fluido, como o Bruno traz, né? Vão aparecer uma série de distrações ao longo do caminho. Total. Né? Mas assim, pensa que a gente às vezes está falando de um produto cuja reposição pode ser feita em 6 ou 7 anos, né? Quando a gente fala de linha branca, etc. Né? Ou seja, se você perder, né? Você vai precisar de 6 anos para aquela pessoa que ou foi para outra marca porque ela foi impactada por uma comunicação ou porque ela teve uma experiência ruim com a sua marca, né? Então, assim, não é uma venda que vai ser retomada tão rapidamente, né? Então, enfim, a gente não pode perder o timing. Nossa, é interessante. O longo tempo, né? Pois verdade. Assim, o smartphone, ok, 1 ano. O PC, 2 anos, vai lá. Mas assim, um produto de ticket médio alto, né? Tipo uma geladeira. Tipo uma... Cara, é isso, 6 anos. Assim, quase como se fosse um imóvel, né? Então, assim... Não, é meio que isso. Eu, por exemplo, troco de geladeira aí, basicamente, porque eu vou mudar de casa. Exato. E tem vários lugares que não entra, né? A geladeira no apartamento e tal. Então, você não vai ficar mudando toda hora. As geladeiras novas não tem mais aquele negócio da época da nossa mãe, da nossa avó, né? Que tinha que descongelar. Gelo, que interditava a cozinha ali. Então, às vezes, se pá, até mais tempo aí, né? Bom, vocês estão trazendo pra gente aqui que é hábito, tá posto então, que é hábito dos consumidores acessar a marca por vários pontos, né, de contato. Sem dúvida. E, de fato, as pessoas estão buscando encontrar conteúdos diferentes em cada ponto de contato que façam uma experiência única da marca, é isso. Quando eu entro no Instagram, eu estou buscando daquela marca um determinado conteúdo. E quando eu estou na publicidade tradicional, eu estou procurando uma outra coisa. É mais ou menos isso que a jornada vai desenhando em cada ponto? É isso. A gente observa que quando a gente pega um formato e só decupa ele para um montão de... um conteúdo, e para um montão de formatos, o mesmo conteúdo, ele não vai performar igual. Que é a personalização, né? Que se fala tanto na multicanalidade, né? Que há muita preocupação de não conseguir, né? Fazer uma personalização, ter consistência com personalização, né? Eu preciso fazer no volume. E é isso que a gente vai entrar em IA daqui a pouco, né? Porque personalização, volume, consistência, eu já falei isso em outros podcasts, né? O maior desafio que a gente tem hoje é atingir esse triângulo aqui com a quantidade que se precisa hoje. Tô falando que tem empresas aí que eu já fui que produzem 50 conteúdos por semana. Na verdade, até eu tava lá e aí eu fui começar com o head de conteúdo, mostrei lá o que eu tinha captado, né? Nem era um slide meu. Aí ele falou, não, professor, você tá errado aqui que o senhor não colocou os 2 podcasts. Eu falei, então é mais que 50. 52 aí. Sabe, assim? Então, assim, por semana. E os caras faturam milhões. Então é o que a gente vê de novo, o novo marketing. Não tem como fazer isso sem IA. Mas respondendo a esse ponto, se você só pega o mesmo conteúdo, decupa ele e joga, então o conteúdo que você fez pensado para o Instagram, se jogar no LinkedIn, a chance dele ter uma boa performance é muito baixa. Beleza, quem entrar no meu aí vai ver que em caso de Ferreira Espelho de Pau. Sim, porque estou aqui e tenho que fazer 1 milhão de coisas, mas eu não sou uma empresa que foca nisso. Então, você tem que, talvez, por exemplo, vai pegar esse podcast, fazer os cortes, aí você vai filtrar qual corte tá falando um tema que cabe mais
num Instagram, ou num Shorts, ou num LinkedIn. Pro TikTok, esse formato de podcast já não funciona muito, né? Não funciona muito. Você viu que eu vou na minha fonte TikTok ali, né? Quer entender o público consumidor. Né? Se eu perguntar TikTok aqui atrás, aqui, ó, né? Então você entende quem é quem que usa. Não tô falando que ele não usa, que a gente não usa, mas muito menos do que outras gerações utilizam. E aí o formato... Nesse exemplo aqui, não vai funcionar. Então, você tem que conhecer os canais. Então, eu digo sempre muito no livro, meu livro que eu estou escrevendo. Até eu já digo, eu tô fazendo um livro, cara. Até 2060 vai ficar pronto. Isso aí. Falta só a árvore depois. Até 2060 aqui, não dá tempo, né, cara? Mas é isso, você precisa conhecer as especificidades dos canais para que você possa produzir conteúdo que vai rodar naquele canal. Não é tão simples, é muito fácil de falar, mas de entender como funciona o canal difícil, não é tão simples. Mas você tá imerso nisso, né? De entender esse consumidor, assim, não é isso? Total, assim, André e Bruno. Assim, especialmente quando a gente... Acho que o primeiro ponto, assim, não existe uma abordagem única, né? Não dá para o mesmo tamanho servir todas as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente olha algumas categorias, por exemplo, notebooks, né? Em que o consumo para receber informação dessa categoria antes da tomada de decisão, ele vai passar por linhas muito específicas, né? Então, a gente fala de YouTube, né? Então, ou seja, o YouTube, ele vai ter uma comunicação, assim, extremamente detalhista, né? Seja a própria marca, ou seja, muitas vezes a figura do review ali de produto, né? E um ponto importante que eu acho legal a gente trazer aqui, que o Bruno estava comentando assim, a gente tem tanta informação nesse cenário que a gente precisa encontrar alguém que vai ser a autoridade, né? Então, assim, pode ser que os influenciadores sejam essa persona, né? Que vai reputar determinada escolha, né? Mas, enfim, nessa época de tanto conteúdo, até minha visão pessoal aqui, né? Eu vejo que, assim, ganha muita força a figura da curadoria, né? De dizer assim... Eu sei, você deve me seguir porque eu já estudei, eu lancei um livro e fiz uma publicação, né? Então, enfim, né? Muitas vezes lá nos nossos clientes a gente fala, olha, como é que tá a sua comunicação, por exemplo, no YouTube, etc. Agora, quando a gente tá falando de um conjunto, quer dizer, de um conjunto não, de um cenário em que a venda é muito rápida, é muito urgente, né? Então, enfim, se você precisa ter aquela comunicação ali dos 45 ou dos 90 segundos do TikTok, assim, a mensagem é diferente. Pode ser a mesma marca, sim, mas a forma, ela muda radicalmente, né? Então, acho que esse é o ponto chave. Cara, acho que você trouxe aqui... A curadoria, ela justifica, explica, né, na verdade, o crescimento tão absurdo do marketing de influência. Sim. Não estou falando só dos influenciadores, né? Falando do marketing de influência. Porque isso, tem tanto conteúdo que eu preciso de uma curadoria. Exato. Então, por exemplo, eu treino na academia, né? Esse ano eu faço 40. Então, eu coloquei como meta na minha cabeça que eu quero chegar com 40 com o corpo que eu tinha nos 20, ou melhor. Pode ser que eu não consiga, mas... né? Beleza. Tá lá. Eu manjo alguma coisa disso? Manjo nada. Eu sou o cara que vai com a garrafa d'água e um sonho pra academia. Eu sou o cara que fala, vou malhar, né? Porque todo mundo fala que eu sou cringe. Ninguém vai malhar mais. Você não vai pro treino. Não vou pro treino. Não consigo falar, vou treinar, cara. Pô, não dá. Então, eu vou seguir pessoas que entendam daquilo. E, obviamente, eu tô na nutricionista. Mas a nutricionista, eu não tenho contato com ela todos os dias. Ela me passou o que eu vou tomar e tal. Mas, pô, qual marca? Ela me passou algumas marcas e tal. E aí, cara, olha, se eu entrar no mundo... né, de treino aí, de malhar e sei lá o quê, olha o tanto de conteúdo que eu vou ter. Isso vai se repetir para tecnologia, Então, a gente precisa ter fontes de referência para poder tomar decisão, porque tem muito conteúdo. Aí entra o papel do curador. E esse papel do curador justifica alguns formatos, como podcast, por exemplo, como listas... como o Shorts ali que vai dando pequenas dicas, e aí você vai entender. Então, por exemplo, quando eu falo do meu eu professor, no TikTok funciona mais essas trends que você faz uma brincadeira com conteúdo de marketing e de faculdade e tal. Porque conecta muito com essa galera. No Instagram funciona muito dicas rápidas. No LinkedIn, conversas mais profundas. E aí você vai entendendo os canais e também o tipo de conteúdo e onde você se encaixa ali como curador daquele conteúdo. E isso é legal porque abre espaço para tanta gente, né, cara? Sem então, dúvida. Um bonsai lá no fundo, lá, é um outro mundo, né? Então tem um mundo são nichos ali super especializados, né? Me ajudem a aterrissar um pouco, então, para quem está nos assistindo. Vocês têm alguns exemplos, sem necessidade de citar alguma marca específica, mas
da construção mesmo, né? Dessa jornada multicanal. Algum exemplo de sucesso, algo que é relevante comentar? Boa. Posso comentar especificamente aqui, né? Não, aliás, não especificamente, mas de maneira geral, assim, né? Que a gente, muitas vezes, existem grandes grupos ali que fabricam vários tipos de eletrônicos, né? E a gente falou muito das gerações, né? Então, assim, quando a gente fala de smartphones, às vezes você tem gerações que buscam uma robustez técnica de um tipo de aparelho. Então, assim, poder de câmera, poder de processamento, memória, multitarefas ao mesmo tempo, né? Tendem a ser, assim, gerações mais ali dos boomers, alguma coisa de milênio um pouco mais avançada, né? Então, enfim, vão preferir uma determinada marca, né? Ao passo que a gente tem outras gerações mais jovens, né? Então, assim, talvez a primeira parcela ali dos próprios millennials e Gen Z também, que estão puramente voltados para experiência e performance de câmera, né? E aí detectou-se assim, puxa, qual é um grande momento em que a câmera é crucial, né? Grandes festivais de música, que a gente vê aí, né, pelo Brasil aqui, especialmente em São Paulo, né? Então, assim, o que a marca começou a fazer? A investir consistentemente, né, em festivais de música, assim, mostrando lá o nome do seu flagship, né, que a gente chama assim, como é que é a sua linha premium mais desejada, sim, né? Sim. E patrocinando um palco, patrocinando exato, o evento, exato, enfim. O palco, evento, momentos de interação, assim, às vezes até alguma ativação, algum brinde específico, né, para que naquele momento de lazer, né, daquela galera super jovem, ele fala, puxa, então assim, eu posso ter lazer então com essa marca e gerar esse tipo de combinação, né, de sinergia, assim, né, mostrar que ali, no momento que você menos esperava, você vê que existe alguém pensando em você, né? Então esse é um ponto para esse lado. Nossa, nesse exemplo já trouxe todos os canais, todos os pontos de contato, maravilhoso, é isso. A gente leva muito para academia, a galera fala das grandes marcas, mas é porque as grandes marcas a gente consegue, é mais palatável, assim, a gente consegue ver, muito mais palpável, né, perdão. A gente consegue ver. Então, assim, a Coca-Cola faz isso muito bem quando ela tá em shows, quando ela patrocina o cinema, quando ela patrocina, você vai lá, só tem Coca-Cola nas redes de cinema, quando ela patrocina o cinema do líder no Big Brother e etc. Então, ela faz o ciclo completo. Se você entra nas redes sociais, ela tem uma outra linguagem, você consegue assinar uma newsletter, se você quiser. Ela tem um B2B, que tem lá programa com pontos e tal, que você vê os caminhões andando. Então, eu tô falando uma marca com muito dinheiro, com uma agência muito grande? Mas a gente também precisa olhar para o ideal. Eu dou aula para uma das gerentes de marketing do McDonald's. Então é maravilhoso, porque a gente consegue discutir ali cases com muitos exemplos, né? Então o McDonald's também tem uma produção de conteúdo gigantesca, parcerias. Sabia que o McDonald's, se não for o maior, é um dos maiores distribuidores de brinquedos do mundo? Por causa do McLanche Feliz, né? Happy Meal. Então, essas marcas, para quem está nos ouvindo, é legal de seguir e mapear como que ela trabalha. Pô, eu não vou chegar lá porque eu não tenho dinheiro, mas você vai ter uma inspiração de qual é um caminho. Marcas que não utilizam todos os canais por algumas questões, mas que fazem uma comunicação multicanalizada dentro do seu público. Fazendo um jabá aqui, eu tenho meu podcast, Jornadas de Marketing, tá em todas as plataformas, e eu entrevistei a galera que faz o marketing da CPTM. Ah, já vi o perfil. Cara, super divertido. É isso. Se você trabalha com comunicação, siga a CPTM no Instagram e no TikTok. Volte uns 2 anos para trás e dê uma olhada na mudança da comunicação. Eu entrevistei eles, levo eles direto na SPM. Um beijo para todos eles. Edu. Porque os caras fizeram isso sem grana. Os caras não têm nenhum software, porque não dá para usar, tem que fazer licitação, tem uma questão técnica, né? Burocrática. Sim. Na época, o garoto era um estagiário, pegou um celular e um sonho. Só que aí tem esse esquema da geração Z de conhecer muito o celular, de conhecer muitos aplicativos e de estar muito antenada nas trends. E aí tem todo um lance da liderança de comprar a ideia do garoto e de apoiar. E aí eles constroem uma estratégia de trazer os colaboradores para chamar a atenção, para informar. Então, eles vão trabalhar aquilo nos canais que eles podem. Quando você vai pro X ou pro Threads, ali você tem uma outra linguagem. Ali é situação tal, hoje tá com
lentidão, mais hard news, vamos dizer assim, né? Do status da linha, enfim. Perfeito. Que nem é o site. O site totalmente, assim, mais oficializado. E aí você vai para falar com outro perfil de jornalista, de público, com poder público. O usuário, né? E aí você fala com a comunidade em outras mídias. Então, ali não está se usando todas as mídias, até por uma questão técnica, né, burocrática, e não pode, mas você tem uma diferenciação de linguagem. Maravilhoso, tem personas diferentes. Vale a pena ver esse episódio, porque eles explicam quem que eles escolheram, como é que eles mapearam para ser a persona deles, com quem valia a pena falar. Não adianta eu falar com a galera de 40 a mais no Instagram, no TikTok. Então, vou falar com o jovem que vai sair daqui, vai pra faculdade, vai pegar o metrô e o trem. Vou falar com ele. Então, isso é muito legal. E o Duolingo, né, cara? Duolingo não precisa estar em todas as mídias, mas ele tá em todas as mídias com o mesmo personagem, mas quando lá tem a morte fake do Duolingo nas redes sociais, eu tenho a newsletter. A newsletter é o foco de você fazer as investidas. O site, né? Então, cada canal tem o seu papel dentro dessa jornada. E são exemplos muito legais de você seguir. E a minha dica trabalha com comunicação, segue tudo. Segue nas redes sociais, assina a newsletter, acessa o site, vê como é a publicidade, que você vai entender a diferenciação de linguagem. Total, fantástico. Nesses canais, demais. Vocês estão trazendo bastante informação sobre toda essa movimentação aí de conteúdo externo, né? A publicidade, as redes sociais, enfim. Mas olhando aqui para o lado da trama e pensando numa estratégia 360 de comunicação, a gente tem a comunicação interna também, né? Tem o público, o funcionário da empresa, o colaborador. Ele pode e deve ser inserido nessa jornada pensando lá na multicanalidade, no externo. E como? Assim, você trouxe já esse exemplo da CPTM, né? O colaborador vai para a rede e ele ajuda a comunicar alguma coisa, enfim. Isso. Mas ele também precisa entender, participar dessa multicanalidade do produto que ele produz, né? Como funcionário mesmo, né? Como que a gente sente que a comunicação interna fica, né? Num cantinho, assim, como é que a gente inclui ela nesse ecossistema, assim? Porque a gente tá muito marqueteiro, né? Pensando muito no mercado, no consumidor final. Esse funcionário pode ajudar nisso também, pode, né? Eu penso que sim, pode e deve, né? Eu acho que assim, qualquer funcionário de qualquer organização precisa ser o embaixador. Você falou da ONU, que essa palavra me persegue, assim, né? Ser um embaixador, uma embaixatriz, né? Enfim, e saber exatamente assim, né? Qual que é o meu papel na construção desse produto, né? Desse todo. E mais ainda, né? Para que, voltando assim para o cenário externo, né? Que ele possa, assim, de fato, trazer o papel que tem na construção do produto e gerar demanda orgânica por esse lado, né? Então, enfim, a gente precisa cuidar da nossa gente, né? Então, ou seja, a gente lá na Nielsen IQ, a gente é basicamente medido por NPS, né? Então, assim, o NPS dos nossos clientes, que tem 2 ondas anuais, né? Com o que os clientes estão fazendo, etc, né? Mas a gente tem que olhar para dentro de casa, ou seja, tem o NPS dos nossos funcionários, né? Entender, assim, o engajamento, porque as pessoas mais contentes, né? Elas vão falar mais positivamente, né? De onde elas são empregadas, né? Então, enfim, eu vejo que a gente precisa sim cuidar muito da nossa gente e se essas pessoas estão felizes, né? A possibilidade delas reverberarem essa mensagem, né? De felicidade e de que o produto funciona, vai ser muito poderoso, né? Ou seja, por quem faz, né? A visão de dentro de casa. Então, estou super, super de acordo. Maravilha, eu vou na operacionalização disso, né? Então, em alguns clientes que eu vou, a gente trabalha assim, a gente tem também uma linha do Employer Branding, que é a construção da marca, principalmente no LinkedIn, para que ela se torne atrativa no que é a questão de empregabilidade. Sim. Então, ali você trabalha um marketing mais corporativo. Isso funciona para a grande maioria das marcas que trabalham no LinkedIn. Tirando as marcas B2B e principalmente que trabalham com software as a service e tal, que podem usar o LinkedIn como captação de clientes. Se eu falar de grandes marcas, Itaú, bancos e tal, que não vão usar o LinkedIn tanto, pode também, mas a construção da marca já começa ali uma comunicação interna. E aí, a gente tem... Como que é o onboarding desse novo funcionário? Porque você pode ter um kit de onboarding pro cara tirando uma foto, que antigamente é só pro crachá, mas essa foto pode ser distribuída com vários fundos para que o cara utilize essa foto nas redes sociais que ele quiser.
com uma sugestão já com um topinho por LinkedIn. Então, isso é uma comunicação que traz o pertencimento do funcionário, o kit de boas-vindas que tira foto e vai para as redes sociais. Então, isso faz parte, isso é responsabilidade do time de comunicação. E quando a gente vai para as ferramentas de comunicação interna, a gente tem a intranet, que é mal explorada em muitos lugares, e ela ali é ela pode ser um portal para vários benefícios. Na SPM, ela é muito bem explorada, é uma das melhores que eu já trabalhei, assim, a comunicação interna. Então, lá, de fato, a casa não, né? A casa de Ferreira Espeto de Pau, não. A intranet é muito bacana porque ela tem lá... Pô, você vai acessar para ter acesso aos seus benefícios, né? Total Pass, Gympass, sei lá o que e tal. É o El Hub. Mudou o nome. Ajuda o El Hub também. Mas isso, beleza, padrão, né? Salário, beleza. Mas aí você tem manual de boas práticas, você tem um material de comunicação, você pode tirar seus dados, você tem uma rede social interna, tem acesso ao Teams, que é a maioria ao Slack, né? Essas ferramentas de comunicação. Então tem vários pontos de comunicação e aquilo é um aplicativo. Então, eu tô aqui, eu já consigo acessar a intranet. Então, será que as marcas têm um aplicativo? Porque tem um montão de solução aí, é só a marca contratar. Mas aquele aplicativo serve para um monte de coisas, né? Hoje em dia você pode conectar. Então, como é que isso está sendo usado? Uma newsletter interna, dá para você colocar banners, né? De promoção, o mês azul, do mês tal. E colocar esse comunicado. Amarelo agora com trânsito. Colocar o colaborador a par também do que a marca está comunicando externamente. Exato. Né? Vamos lançar uma campanha. Porque para entrar no ecossistema, ele precisa saber, né? O que tá... Eu trabalhei um tempo numa montadora que tinha uma preocupação muito grande de entender por que os colaboradores que trabalhavam lá tinham um carro de outra marca. Que não era da própria montadora. Óbvio que você tem ainda, a sua... Né? Você tem uma série de benefícios para isso, ali, mas o colaborador não tinha o carro da marca. Então, como fazer isso, né? Para ele entrar nessa jornada aqui multicanal, né? O colaborador não só olhando para ele como um consumidor, mas como um influenciador também desse consumo. Esse defensor. Que a gente chama de advocate, né? Um advogado da marca ali. E mandar um e-mail, falar, vamos lançar uma nova campanha. Em primeira mão, lançamento só para nossa rede interna, fazer um evento interno. Tem muitas marcas que fazem, né? Então, você tem que colocar lá o canal interno como parte da sua estratégia, geralmente como lançamento. Um case muito legal disso é o da Latam. Quando a TAM e a LAN se juntam e viram Latam. Eu dei aula para gerente de marketing na EC, que estava fazendo esse trabalho na época, e a gente trabalhou, quer dizer, ela trabalhou e eu estudei junto com ela o case. Ela me contou o case, então eu estudei com ela o case. Cara, eles fazem uma comunicação interna primeiro maravilhosa, até porque eles tinham duas nações diferentes, dois povos com culturas diferentes que iam começar a trabalhar junto. Aí você tem um medo numa aquisição, numa fusão, assim. Você falou, né? Na Nielsen fez uma fusão, a gente foi incorporado, né? Aí tem uma preocupação se alguém vai perder emprego ou não e tal. E aí, culturas diferentes. Isso é muito comum. Então, a comunicação interna é vital ali. Então, eles têm tipo webséries, assim, que são enviadas para os colaboradores. E aí fala, a gente vai lançar uma nova marca. E dá um kit pro cara. Esse aqui é o novo logo, esse aqui é o vídeo, esse aqui é... Porque o próprio colaborador ajuda a divulgar, que nem vocês falaram. Então, assim, a parte operacional do negócio, né? Então, não pode ficar de fora, não. Sem dúvida. Matheus, você comentou já em alguns momentos sobre agilidade, né? Sobre coerência para entender essa jornada. Como que a gente atua nesses múltiplos pontos de contato com esses dois elementos, assim, com agilidade e com coerência? Boa, excelente ponto. Acho que quando você comentou ali que o tempo acabou, né? As pessoas não têm tempo, então assim... Então, acho que assim, de novo, voltando ali a que o Bruno estava trazendo, assim, começa do começo, né? Entenda muito bem a jornada. Então, assim, se a gente faz isso bem feito, a gente sabe que em determinados momentos, ou seja, dependendo assim, se for uma categoria de giro rápido, a gente sabe que tem horas do dia específicas onde o negócio vai girar.
né? E se for a gente está falando de uma categoria, por exemplo, de eletrônicos, né? Tem sazonalidades anuais, assim, a gente fala de Mães, Semana do Consumidor, Black Friday, etc, né? Então, assim, quando você sabe que a oportunidade está lá, você tem que estar preparado, né? Para ter uma capacidade de execução muito afiada, né? Então, enfim, para isso, né? A gente precisa ter muito claro, assim, uma mensagem coerente dos multicanais. Então, de novo, voltando ao ótimo exemplo que o Bruno traz ali, né? Uma marca ali que no Instagram tá mostrando, assim, dicas. No LinkedIn uma coisa mais institucional, mais B2B. Então a gente precisa ter isso muito bem mapeado, né? Para que a mensagem chegue diretamente ao público que vai consumir, né? Então, assim, muitas vezes a gente olha o cenário do TikTok, né? Os eletrônicos, eles precisam se adaptar ali, né? Não tô dizendo que eles têm que fazer dancinha, né? Mas eles têm que condensar a sua mensagem em 45 segundos ou até, enfim, para dizer assim, trazer todo um emaranhado de capacidade de processamento, rotações por minuto de uma máquina de lavar, qualidade de tela da TV, né? Não para deixar isso de lado, mas para saber dizer assim, eu vou resolver seu problema, melhor que outra marca, né? Então, assim, se você me deixar entrar no seu lar, né, vou te trazer felicidade. Então, assim, eu vejo que a coerência precisa ser dessa maneira, né? Cada canal precisa ser uma mensagem que é capaz de dizer, confia em mim, tô aqui para resolver sua vida. Então, eu vejo bem por esse lado. Bruno, muitas marcas foram pro TikTok dançar, né? E não é o caso, às vezes, né? Eu acho que entra uma outra miopia aí, né? Você pode dançar, mas você pode entrar em várias trends ou não, né? Eu vejo muito o TikTok, esses formatos verticais como uma ferramenta de edição. Quem teve que trabalhar com ferramentas de edição, a gente que vem da comunicação, até pouco tempo atrás, era muito caro ou muito difícil e dava muito tempo editar vídeo. Então, antes de começar aqui, eu estou dando dica de ferramenta e tal, que é uma delas que tem no mercado. Mas a própria ferramenta, né? O CapCut, que é do TikTok, e agora o Instagram lança o Edits, são ferramentas que a marca pode utilizar para fazer edições. Então, essa visão de que Reels, Shorts, tal, são dancinhas, é uma visão parcial da verdade. Algumas marcas podem e devem entrar, algumas deveriam. Eu acho que a linha branca poderia falar muito mais a linguagem da geração Z. Às vezes eu vejo meio cara de tiozão falar comigo, né? Mas eu já sou tiozão, sou tiozinho, pai. Então eu acho que algumas marcas poderiam, mas aí é questão de posicionamento de marca e tal. Mas é isso, é pensar no formato vertical. De novo, cara, sempre a gente volta no básico, né? O que seu público quer ouvir? Exato. Até porque o que seu público quer ouvir, eu quero inovar ou eu quero fazer diferente ou igual, eu preciso saber qual que é a linha guia ali, né? Mas dá pra fazer um montão de coisa legal. E quando você fala, Bruno, assim, de público, assim, é crucial a gente conhecer as pessoas, né? Por exemplo, a gente faz, de novo, você falou de jabá, então, enfim, no nosso estudo lá de Jornada do Consumidor, a gente clusteriza do que a gente chama de perfis de audiência, né? E assim, tem 6 ou 7. Só que se você pegar ali 2 principais, né? Ali você já tem 50%, 60% dos compradores, né? Então ali você vai ter um deles que eu destaco aqui, porque tem muito a ver com o nosso tema de comunicação. É um nicho que a gente chama de digitalmente receptivos. O que significa isso, né? Significa que se você está fazendo qualquer busca em relação a esse produto ou a uma marca, né? Se ao longo dessa jornada tem um anúncio ali, uma comunicação que faz sentido, você vai ser impactado. Você vai dizer assim, olha, eu estou pensando eventualmente em comprar a marca A para tablets, por exemplo. Se a marca B vai lá e fala, olha, tá aqui meu produto, ele faz isso e isso, ele te permite edição de vídeos, ele tem uma caneta para você ser produtivo enquanto trabalha, né? Então, enfim, pela tendência desse grupo, desses digitalmente receptivos, a gente viu que assim, opa, peraí, tá aqui um pessoal que a gente pode influenciar, pode gerar demanda e trazer conversão, né? Então, assim, volta para tudo isso, né? Pra gente conhecer bem os nossos alvos, né? E ter o que você comentou no começo de uma persona um pouco mais profunda, né? Porque a gente tem a idade, a classe social, as redes sociais que consomem, mas esses pontos de jornada mesmo do contato é mais profundo a gente entender, né? E aí essas pesquisas assim, da Nielsen, de outros concorrentes, são fundamentais. Por isso que as empresas pagam aí centenas, milhares de reais, dólares, sei lá. Porque isso é muito importante, né? Coletar o dado do consumidor é o dado mais rico que tem. Então, pesquisas quantitativas, assim, mas também pesquisas qualitativas, para eu entender
a jornada, mas qual ponto significa mais ou menos. Então, no mercado nós temos muitas. Para construir uma buyer persona, ou como você quiser chamar, com base em dados, sem achismos. Porque aí você vai ter a construção da sua jornada, da sua campanha de marketing, estratégia de marketing mais assertiva. Aí eu vou, por exemplo, determinar, eu tenho que fazer podcast, newsletter ou ir pro TikTok dançar. É basicamente essa resposta que você vai ter ali. Não essa, né? Essa é um exemplo de tantas que você vai ter. E às vezes me assusto porque a galera tá meio no freestyle, literalmente, cara. Literalmente. E aí não dá. Com tantos canais e com a quantidade de conteúdo que tem que produzir, não dá. Como a gente mensura tudo isso, hein? Boa, no final do mês, ali na reunião de apresentação dos resultados, o que a gente leva? Porque é uma jornada tão fragmentada, né? Como o profissional de marketing, de comunicação, consegue traduzir isso num relatório, né? E como que a gente consegue mensurar? Tenho certeza que o Bruno tem vários temas aqui. Me deixa eu vai lá, aqui, por favor. O Bruno vai ter todos os indicadores. né? Uma coisa, assim, que eu vejo bastante crucial, né? É entender a experiência recente de compradores de uma categoria, né? Ou de uma marca. Né? Então, assim, a gente pode fazer isso de algumas maneiras, né? Social listening ali, entendendo comentários em redes sociais específicos, né? E aí, de novo, lembrando aqui do nosso produto, né? O que a gente faz? Com essa leitura, assim, do que as pessoas estão de fato dizendo, né? A gente codifica as frases ali, especialmente que vem de review, né? Review na página do varejo, na página do fabricante, em duas grandes caixas, né? Bem binário, assim, tipo positivo e negativo. Então, você vai dizer, olha, a maioria dos sentimentos aqui, para quem comprou uma air fryer aqui dessa marca é positivo. Ok, então tão bem. Então vamos lá. Agora, determinada marca hoje tem uma percepção negativa por performance ou por capacidade, que seja, né? Então, assim, esses são indicadores cruciais, né? E acho que eles precisam ser muito regulares, né? Só que tem coisa que a gente não vai conseguir ter uma visão todo mês, né? Às vezes uma visão trimestral pode ser crucial, né? E aí, enfim, acho que vou deixar para o Bruno comentar dos cenários mais urgentes, né? Mas assim, acho que se a gente tem NPS, sempre que possível usar NPS, seja logo após a experiência, né? O que a gente chama de barômetro, ou uma visão mais anual, assim, uma coisa mais relacional, né? Vou para esse lado do NPS. E aí, assim, para categorias onde o review tem um poder muito alto, né? É fazer um mapeamento muito claro, né? Fazer um crawling desses reviews, entender, né? Porque muitas vezes a gente entende que o review para uma categoria que tem uma dinâmica muito online, né? Quando a gente fala de videogame, de monitor, de tablet, quase 90% da venda acontece online, né? Para esses caras. Então, assim, o que o review faz? Ele substitui a figura do promotor em loja, né? Então, assim, aquele promotor que está dizendo, está te informando, está dizendo, confia, vai dar certo, vai se adaptar. Isso é ocupado pelo review, né? E aí, assim, antes de passar a bola pro Bruno aqui, eu acho que é crucial também a gente sempre olhar no retorno sobre investimento, né? Então, eu olhar assim, puxa, eu coloquei X milhões aqui, se eu não tivesse colocado X milhões, eu tive uma renda no mês passado de tanto, mas como eu fiz esse investimento, né? O que isso trouxe a mais em grana, né? Como é que eu vou... Isso aqui, esse resultado que eu tenho, me ajuda a defender a manutenção dessas plataformas que a gente contratou, né? Dessa consultoria que a gente colocou aqui. Então, assim, eu vou para esses lados, assim, né? Social listening, reviews, NPS e ROI. Boa. Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando eu estava em Nova York, eu era head de Digital Intelligence e a gente tinha que tentar traquear o planeta. Caraca, aí é o fim do mundo. Mas eu vou tentar trazer um pouco mais para a prática. Nas consultorias também, e, enfim, durante a pandemia dei muita mentoria online e tal. Tem uma pergunta que eu faço para os alunos, para os clientes, que é assim, ok, qual que é o objetivo ou da sua campanha ou da área que você trabalha? E eu vejo que a galera fica meio perdida. Então, aqui a gente está falando de comunicação. Se a gente está falando de comunicação, quais são os principais objetivos da comunicação? Porque aí o KPI, o que você vai traquear, está atrelado ao seu objetivo. A comunicação, per se, conceitualmente falando, ela não tem obrigação de vender. Ela faz parte do processo, mas em muitos casos ela vai entregar ou um lead qualificado, ou ela vai aumentar o tráfego numa loja, num evento, e etc. E você tem um time de venda. A gente tá falando de awareness. Então, eu tô falando de topo de funil. Vamos tentar facilitar? Vamos pensar no funilzão lá? Então, topo, meio e fundo. Então, se você está fazendo campanhas
que é topo de funil, quais são os KPIs para o topo de funil? Então, a gente tá falando de awareness. Então, a gente vai falar o quê? De impressões, né? Alcance de marca. E aí, depois eu somar tudo. Eu vou somar total de visualizações, video views no YouTube, acessos no site, buscas que estão relacionadas à minha marca, porque aí eu tô com um share of search, né? Que aí eu tenho o branding e tal. E-mails abertos, topo de funil, e aí todas as impressões ao alcance das redes sociais. Pô, isso aqui dá um relatório bacanão. Que eu vou falar assim, ó, eu estou alcançando, não pessoas únicas no caso, mas a minha marca está sendo vista X milhões de vezes por mês ou por ano, que representa X% de melhoria ou piora comparado com o ano passado. Aí eu tenho métricas de meio de funil, que é geralmente engajamento, cliques, etc., downloads. E aí, quantas pessoas... Por exemplo, nesse podcast, eu tenho métricas de topo, ou seja, quantas pessoas têm impressões lá no Spotify for Podcasters. Agora tem plays, que aí já é quase meio de funil ou meio de funil. E eu posso ver quantas pessoas assistiram que eu tempo visto, meio de funil. Então... Acho que falta muito essa definição, porque isso vai ajudar o que você vai rastrear ou não. Semana passada eu estava numa consultoria e eu falei, pô, a gente tem que fazer também outdoor e tal. Ah, mas como é que eu vou justificar? Como é que eu vou mensurar o alcance do outdoor? Pô, a gente já tem várias ferramentas e profissionais que trabalham com geomarketing que conseguem lá fazer uma triangulação e estimar quantas pessoas podem ter sido impactadas por aquele outdoor naquela rodovia num determinado período. Então, isso é topo de funil, né? Brand awareness. Então, acho que primeiro organizar e saber quais são as métricas. E aí eu sugeriria, olha para trás. Eu geralmente, quando estou na consultoria, faço isso 2 anos para trás, porque eu quero saber a taxa média de crescimento de cada uma dessas etapas do ano retrasado passado, ano passado para esse ano. Então, se tem uma taxa média de crescimento, vamos supor, de 10% e tal, beleza, agora nós vamos tentar projetar as metas, porque esse é um outro ponto. Eu vou nos lugares assim, legal, mas você tem uma meta para... Não, é meio no freestyle, cara. E aí, quando você não sabe qual é o seu objetivo, no mundo digital é ganhar seguidor. E aí você acaba não sabendo como crescer, porque você não está mensurando de fato. Então, primeiro, determine aí quais são as principais métricas, topo, meio fundo de funil, que aí fundo geralmente vai entrar o ROI, vai entrar a quantidade de conversões, etc., lucro, receita e tal. E maravilhoso, né? NPS já bem fundo de funil. Então, tem várias métricas aí que são importantes ao longo dessa jornada toda, né? Eu quero voltar para o tripé, que é personalização, consistência e... massificação ali, né? Quantidade. Para entrar no tema das inteligências artificiais, das ferramentas, né? Nos bastidores aqui, vocês comentavam comigo de que esse tripé já está complexo, assim, para se fazer sem o uso, né? De IAs ou de ferramentas, assim, tecnológicas. Quais delas podem apoiar e como, assim, na gestão dessa multicanalidade? Cara, tem muita IA. Tem 1 milhão de IAs, mas vou no prático. A gente precisa postar cada vez mais, e quando eu falo postar, não estou falando só de redes sociais, né? Você tem que disparar e-mail, você tem que fazer review, ou incentivar review. Você tem que ter um programa de influenciadores ou afiliados que vão produzir conteúdo para eletrônico, isso é importantíssimo, né? Eu fui gente de afiliados no Groupon. Cara, tinha uma equipe só para gerenciar afiliados. Então, como fazer isso tudo ao mesmo tempo e ainda produzir um montão de conteúdo? Bom, vou começar então pela que eu tava dando a dica aqui no offline, aqui, antes dos bastidores. Você entrar no meu Instagram aí, tem um montão de postagem e a galera fica perguntando, pô, você viu tal stories e tal? E eu falo, pô, eu não entro muito. Eu sou o cara que tô tentando me desintoxicar nas redes sociais. Pô, mas como é que você tá postando? Eu falei, porque não sou eu. São os robôs. Então... Como eu tenho o meu podcast, para você que tem podcast, eu faço vídeos na horizontal. Para você fazer cortes na vertical e fazer uma série de cortes, tem um montão de funcionalidades. Ele já remove pausas. Ele não tem muito filtro, mas tem filtros de vídeo, né? O foco dele é mesmo fazer o corte bem feito.
Aí vai no Opus Clip, cara. Opus Clip, quem quiser tem lá no meu site, canal de marketingdigital.com.br, porque você vai gerar um montão de conteúdo e aí dá pra fazer essas edições. Então isso traz consistência. Você já agenda ali 2 por semana e tal, e dá pra fazer edições rápidas também, de vídeos verticais, horizontais, um transformar no outro. Cara, sem isso... Como é que você vai fazer 40 cortes por semana? Volume. E volume com qualidade. E aí ajuda na personalização. Porque você consegue entender qual corte você vai jogar para um lado e para o outro. Então... porque às vezes às vezes não, né? A personalização não é só colocar o nome da pessoa, né? Não, é a personalização do canal, enfim, maravilhoso, o assunto transformado. Tom de voz. Okay. Perfeito, isso aí. Total. Então, eu sei que a galera fala assim, lá no CapCut também tem esse corte, mas, cara, não é uma ferramenta de corte o CapCut. Mas o CapCut é muito bom porque você... E aí eu vou indicar o CapCut também para quem tem pequenos negócios, cara. É maravilhoso. Porque você pega o celular... Eu falo que quando a galera vai tirar foto, eu falo, não, faz um microvídeo. Pra mim, a era dos microvídeos. Vídeos de 3, 5 segundos. Porque você vai lá no CapCut da vida, tem uns templates, que já tem até no próprio Instagram. Você tem um pequeno negócio, e aí você seleciona um template... Você só adiciona lá da sua galeria de vídeos lá no seu celular 10 microvídeos, ele já vai vir com uma música, com um efeito, e você já tem um vídeo que está apresentando o seu produto. Ou que está falando de uma promoção específica, do Dia das Mães, Dia dos Pais, sei lá. Então, cara, para fazer essa edição no braço, não dá. Então, o CapCut é uma ferramenta que tem muita IA, com um monte de filtro. E eu tô falando assim, você juntar todas essas ferramentas com menos de R$500 por mês, para quem tem uma empresa, dá pra fazer um montão de coisa. O CapCut, acho que $9 é a versão mais barata. O CapCut, não, perdão, o Opus Clip. O CapCut tá $18, $18, acho que nem isso, menos até. A versão paga. Então... já dá para fazer um montão de coisa. Com certeza o ChatGPT, o pago, e aí fica um alerta aí, cuidado, porque se você tá no gratuito, cuidado com as informações que você coloca, porque ele vai usar como aprendizado de máquina e vai compartilhar isso com a rede, né? Com a massa. Então você entra lá e você tira isso na versão paga. Total. E aí você utilizar... E as generativas de texto, que tem Perplexity, tem o da Cloud lá, enfim, tem vários, para você te ajudar a criar pautas. Então, isso também acelera o seu processo de construção, até das copies, que aí se você subir um vídeo, subir uma transcrição de um vídeo, ele te ajuda a criar as copies, e aí você vai só refinando. Então, aquele trabalho que você tinha que fazer todo do zero, você vai... ganhar tempo refinando. Então, com essas 3 aqui, você já consegue ter uma produção editorial mais elevada para você produzir mais conteúdo. Entregar mais conteúdos. Aí tem um montão de ferramentas depois para distribuir isso, né? Matheus, você já tem visto os clientes? Sim. É um ponto crucial, né? Sensacional. Primeiro, assim, Bruno, fantástico esses pontos. Eu vou entrar nesse ponto, só queria dar um passo. Sim, vou voltar no que o Bruno comentou, assim, nessa questão que a gente precisa ser muito zeloso com a informação. Né? Isso. Se você está usando informação da sua companhia ou que não são públicas, assim, é crucial, né? O Copilot tem uma função que você pode fazer um link ali que ele garante o sigilo. O Gemini também, Gemini também tem, né? Então, enfim, essas funções, assim, para você que é uma pessoa que é CLT, né, que trabalha representando uma organização, assim, que são cruciais, tá? Então, vale muito pensar nisso. E, assim, vou dar umas dicas aqui de coisas que a gente tem feito, né? Muitas vezes o nosso trabalho é muito analisar massas de dados para tirar algum sentido disso. Joga mais coisa para dentro, né? Então, enfim, o que a gente tem feito algumas vezes, né? Alimenta a inteligência com bases de informação, né? Fala assim, quais são os seus principais aprendizados? O que está acontecendo aqui em relação a... Está crescendo esse indicador, esse aqui está se tornando mais frequente, né? Isso de uma maneira mais geral. Mas é muito legal a gente usar, além da nossa informação que a gente tem, né? Dos painéis, trazer informação dos clientes, né? Como é que a gente consegue disso? Relatórios de relações com investidores, né? Publicações setoriais, etc. Né? E sempre lapidar os prompts, né? Então, assim, o que a gente faz? Fala assim, essa é a tendência de determinada categoria. Se você observar o último relatório de RI, né, de relações de investidores desse cliente, e observar também a informação setorial, né, o que é crucial? O que a gente deveria priorizar aqui
né, para pensar daqui em diante. E ali vai ser o primeiro resultado, vai precisar ser lapidado, né? Mas a gente sempre vai por esse lado, O né? notebook LM é bom para isso, né? Vocês usam, porque ele também não joga a informação para fora, né? E você consegue meio que montar essas bases, né? Exato. Tem algum outro que você recomenda aí? Eu ia com esses, Bruno, assim, sempre com os acessos ali do Gemini, o LM, o Copilot ali e o GPT também. O GPT eu confesso que a gente usa um pouco menos. Assim, né? Justamente por esse ponto, assim, tipo, putz, vai pra nuvem ou não vai. Então tem que ser cuidadoso. Né? Então a gente tem que ser super zeloso. O notebook LM, acho que ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior, a interface dele é um pouquinho mais complexa, mas vale o estudo. E aí eu vou dar uma dica aí que eu consegui acesso há pouco tempo, mas acho que já tá começando a ficar popular daqui a pouco, que é o Manus. Você comentou no começo. O Manus aqui. não é uma IA generativa, ele é um agente de IA. Ele tá a $30, ele é mais caro que o GPT, a versão básica dele. A versão gratuita compartilha os dados com o mundo, então cuidado. E ela funciona com créditos ali. Mas, cara, é outro nível também, assim. Aí, assim, eu sugiro um estudo um pouco que nem a lapidação de prompt, né? Que você falou. Porque você não sai gastando seu crédito. Não vai usar humanos para ficar fazendo gifzinho para grupo de Instagram, cara, de WhatsApp. Usa aí a Meta IA lá, o Lama, que para fazer isso. Então, humanos já tem ajudado a você... Processos que você precisa repetir muito. Então, dá para você criar uma ferramenta, por exemplo, que para fazer construção de pauta para o seu podcast. Então, se esse trabalho, esse papel que está aqui, é um processo que é semelhante e é repetitivo, então você tem informações que você imputa e você tem um output. Então, você cria um prompt, você cria meio que um software ali para você, que vai fazer análise do seu jeito, e etc, etc, com a sua linguagem, com a sua personalização, e você vai imputar o quê aqui? O tema e as informações dos convidados, tô chutando. E ele vai cuspir para você já nesse formato, e aí você faz o quê? Ele gera um doc e você lapida. Então, esses agentes não vou falar que é o próximo ponto, acho que é o próximo ponto para a galera em geral, mas já tem uma galera usando. Então, são algumas ferramentas que para análise de dado, produção de conteúdo, e eu nem tô falando de criar todo o conteúdo com a IA, mas ajuda no processo, né, cara? No processo do dia a dia não tem como. Acho que assim, tudo que for mecânico, né, que a gente tem espaço ali de liberar nosso tempo para pensar e criatividade de outra maneira é extremamente bem-vindo. Não tem como. E aí tem a piração mais pesada, se quiser. E tem um negócio já meio fora da curva. Dá para fazer um podcast inteiro no notebook LM. Já viu essa? Você vai lá e sobe tudo que você falou. Vamos supor, a gente pega lá todos os relatórios sobre YouTube. Pega lá todos os relatórios do YouTube e tal, sobe lá como fonte, fala para ela ler. E aí ela pode tanto me entrevistar ou eles conversarem entre eles. E já saiu o áudio, cara. Exatamente. Esse tema de podcast tem um que eu acompanho, eu estava escutando esse fim de semana e falaram, a gente já acabou de ver aqui um totalmente criado tudo por máquina. Totalmente assim. Eu não ouvi nenhum ainda. Eu tô meio tipo, será que vai ser legal? Eu tô criando coragem também. Mas dá pra fazer. E voltando para essa jornada complexa que a gente tá falando desde o começo, se eu tenho um orçamento limitado, o que eu priorizo nesses pontos de contato? Assim, tem algum ponto principal, imprescindível de estar? O que eu priorizo se eu tenho... Porque vocês falaram aí de valores de ferramentas, né? A quantidade de ferramentas que tem. O que a gente prioriza, assim? Eu volto num tema que eu já tinha comentado, assim, que é o cenário que a gente chama ali de size of the price, né? Ou seja, a gente tem um painel, a gente sabe mais ou menos quanto cada segmentação vale, né? Seja uma segmentação, assim, loja física, loja online, compradores, que eu já trouxe o tema, digitalmente receptivos, fãs da marca, etc, né? Então, enfim, fundamental fazer esse monitoramento e o dimensionamento de cada oportunidade através de um painel, seja de consumidor, seja de venda semanal, enfim. E aí, voltando, por exemplo, de consumidor, né? Que mais traz aqui pra gente. Apesar da gente ter ali uns 7 grupos compradores fundamentais, né? Existem 2 ali que fazem mais de 50% do faturamento. Que é quem? Que carrega o piano. Que carrega o piano, exatamente. Tô esperando você lançar essa, cara. Tava aguardando. E aí, assim, muito bom. A gente muitas vezes faz exercícios com os nossos clientes que olha assim, olha, você tem aqui, vou falar um número hipotético aqui, você tem um universo de 200 milhões de reais que vende determinado produto ao longo de um ano, né? Desses 200 milhões de reais, você tem aqui 105 milhões espaçados entre 2 grupos principais, né? Se você conseguir converter 1%,
né? Ou seja, desse alvo, quanto que isso vai te trazer em faturamento no intervalo, assim, de 3 a 12 meses, né? Acho que é fundamental ter essa clareza, né? Primeiro, assim, saber, assim, esse é o alvo. Precisamos conhecer o público, né? Precisamos conhecer quem está propenso a fazer investimento, sim, né? E aí, depois, de novo, né? Começando pelo começo, né? Como é a jornada no sentido de aonde o negócio acontece, de fato, onde a pessoa tem uma chance de chegar, mesmo tendo feito a jornada, e fazer a conversão, né? Chegar decidido e comprar o produto ou o serviço, né? Então, assim, é saber fundamentalmente e priorizar onde a gente vai ter uma maior rentabilidade, né? Eu vejo por esse lado, né? Seria fantástico conversar com todos os 7 grupos aqui, né? Mas aí, para fechar e passar para o Bruno, acho que a gente tem que ir direto em quem tá carregando o piano. É isso. Acho que matou a pau, é isso aí. Então, você tem vários públicos, você tem um orçamento limitado, foca em quem carrega o piano e tenta construir a melhor jornada dentro dos canais que é a jornada de quem carrega o piano, ou seja, sua buyer persona, seu cliente principal. E aí, quando você vai tendo mais verba, porque conforme você vai vendendo mais para esse cara, né, você vai aumentando. É isso aí, é totalmente isso aí. No fim do dia, então, tudo converge para a conexão, né? Vocês estão falando, voltando o tempo todo para esse ponto de conhecer o consumidor, né? E daí se aprofundar um pouco mais nessa jornada. Eu vou adicionar um item aí. Benchmarking. Total, eu ia falar isso. Na primeira parte ali do planejamento de marketing, a gente tem a construção, conhecimento público-alvo e tal, e conhecimento do nicho do mercado, né? Mas benchmarking. Você precisa saber e mapear sempre os seus competidores, né? O Peter Drucker já fala, você precisa saber o que acontece dentro da sua empresa, mas mais ainda o que acontece fora, né? Sem dúvida. A movimentação dos seus competidores. Porque isso também vai te dar um paralelo para você. Se você ficar olhando só para dentro, você pode perder oportunidades. Tipo, meus competidores já estão indo para aquele canal. E meu público principal, que carrega o piano, tá lá também. Então, será que essa é a hora de eu olhar para aquele canal? Então, um bom benchmarking. E aí tem várias ferramentas também que podem ajudar para um bom benchmarking. Sem dúvida. Assim, e eu vejo muito, assim, até falando um pouco do próprio segmento, né, que a gente tem companhias muito bem estabelecidas, né, que fazem muito bem, tem sua fortaleza. Né? A gente não pode se acomodar no próprio sucesso. Né? E ver assim, que vão surgir, a gente está falando das IAs aqui agora, né? Empresas assim, pequenas, que têm uma tecnologia de software avançadíssima, que funcionam assim com poucas pessoas, poucos recursos, né? Que podem ser uma ameaça, né? Então, assim, olhar para o mercado é fundamental, né? Especialmente se a gente está falando de um cenário de competição acirrada, né? Então, assim, benchmark eu não poderia concordar mais, assim, é crucial. Boa. Bom, para encerrar o episódio, eu estava tocando nesse ponto da conexão e a gente está nesse mundo disperso. Aí o Bruno já comentou que está se desintoxicando das redes sociais, devem ter outras pessoas com esse perfil. Ao mesmo tempo, a IA está trazendo mais consistência, um volume maior de produção de conteúdo, né? Tem essa dualidade aí. Eu queria ouvir de vocês, para encerrar, assim, o que realmente permanece nesse mundo, né? Nessa jornada dispersa e complexa, qual é a mensagem realmente que permanece, assim? Eu acho que assim, eu vou desenvolver, mas para sintetizar numa frase, eu acho que assim, a gente tem que ter, as companhias têm que ter uma lembrança de marca, que naquele momento que você precisou, né, que você estava desamparado, seja porque houve qualquer problema técnico ou porque foi um investimento muito alto, né, naquele momento crítico, o produto ou a marca foi capaz de te trazer um alívio, né, então enfim, se existe uma lembrança por esse lado, né, acho que as pessoas vão ser capazes assim, né, de disseminar a mensagem que elas foram felizes, né, tiveram uma experiência boa, né, e vão fazer isso organicamente, vão fazer review, vão espalhar essa mensagem, né? Se for um produto corporativo, é uma coisa muito tranquila de ser feita, né? De você ser um embaixador, né? De um software, indicar para um concorrente. Às vezes está falando de uma plataforma que não é um ponto específico de negócio, mas é um ponto de mensuração, né? Então, assim, eu acho que é uma lembrança de marca bem feita. Iria por esse lado. Nossa, eu adorei isso, porque a gente você falou dessa dualidade, vou chamar a atenção para uma discussão que já está começando e vai ser pauta aí nos próximos meses e anos, que é o time de internet morta. Que é bem o que você falou. As máquinas estão produzindo conteúdo e as máquinas estão lendo conteúdo. Ou vai começar a acontecer, né? Sim. Eu já sinto isso nos trabalhos de alguns alunos, principalmente da graduação. Quando tem muitas perguntas dissertativas, você já pega a resposta da pessoa ali nas primeiras 2 linhas
e o resto você vê que é uma IA enchendo linguiça. A gente tem um monte de ferramenta que a gente consegue detectar plágio, utilização de IA e tal. Enfim, aí vai entrar em outra pauta. Mas o ponto é, eu já vi que a resposta foi dada e o resto é encheção de linguiça. Não serve para nada. Beleza, não foram os alunos que fizeram e eu não vou ler tudo aquilo. Eu vou ler onde está a resposta foi dada? Beleza. Quem vai ler o resto? Vamos levar isso para... As máquinas daqui a pouco já tem máquina que já tem IA que faz carrossel inteiro. E aí, quando você sabe que é uma IA que fez, você vai ler. Então, quem vai consumir aquele conteúdo? Então, aí vai entrar... Né? Esse é só o ponto inicial do que a gente está chamando de internet morta. Quando eu brinco aqui, que quem fica postando para mim, metade das coisas são as máquinas. Será que as pessoas estão lendo também? Ou eu vou ter uma máquina que vai ficar lendo e tal. E isso corrobora, como o Matheus disse, que é a lembrança de marca, né? Porque, então, eu acho que a mensagem que precisa ficar é: seja original, que você é um autor. Então, a marca também tem um tom de voz. E acho que esse é o grande lance da comunicação, né? Não é berrar para todo mundo, porque aí eu vou também só usar máquina, mas é de fato tocar as pessoas. A comunicação, ela gera mudança, ela de fato vai gerar essa lembrança. Então, utilize a IA para te ajudar nos processos, mas não para tomar o seu lugar. Sem dúvida. Então, acho que... porque isso vai... Enfim, essa é a grande discussão dos próximos anos. E assim, só para puxar esse gancho que você traz, Bruno, sensacional. É muito assim, a IA é crucial, a gente precisa saber operar, etc, né? Mas a gente precisa pensar, beleza, mas e os próximos 15 minutos de conversa, né? Como que isso é traduzido no fundamento, ou seja, na base do nosso negócio, né? Do que a gente se propõe a fazer. Então, eu vejo muito por esse lado. Por exemplo, o podcast, né? Eu sou um cara que ouve muito podcast. Fácil, eu ouço 4, 5 por semana. Real, assim. Eu gosto. O Brasil é o país que mais ouve podcasts no mundo. Acho que caiu para segundo agora, mas não porque a gente caiu, é porque acho que a Nigéria aumentou muito. Então, passou a gente, mas o Brasil... Eu que acompanho o Data Web Reportals já há vários anos. E aí algumas marcas, eu tenho incentivado as marcas a produzirem seus próprios podcasts. E mas ninguém vai ouvir até o final e tal. Tem uma porcentagem que chega até o final, e é o que você falou. O que será os próximos 15 minutos de conversa? Por que eu já topei de cara vir aqui? Primeiro porque eu adoro esse tipo de papo, assim. Eu aprendo pra caramba, assim, com as pessoas. Mas quem chegar até o final desse podcast vai criar uma conexão com a Diálogos, um relacionamento. Muita gente me... Né, falei que eu tenho meu podcast. Muita gente me para ali na SPM, em outros lugares, que fala, eu vi seu podcast e tal. Aí, às vezes, eu faço umas perguntas, eu sei que a pessoa viu só o corte. Tá tudo bem. Corte topão de funil. Topão, ele vai alcançar, sei lá, não é o meu, né? O meu não alcança milhares, mas vamos supor, milhares de pessoas. Beleza. O meio vai alcançar centenas, mas quem chegar até o final são dezenas. Essa dezena aí pode significar uma receita maior que todo mundo. E, de novo, entre o objetivo. E esse conteúdo aqui é tão gostoso, cara. Ele é totalmente humano. Eu adoro, assim, né? Ele é totalmente informal. É uma conversa de boteco qualificada. Qualificada porque eu digo que a gente está falando de algo específico e com fontes. E eu gravo meus podcasts como se fossem aulas extras. Então eu falo para os alunos, eu posso ficar aqui indicando todos os meus episódios para temas específicos, porque lá o foco é esse. E então é isso, assim, acho que é muito autêntico isso. Então acho que por isso que SXSW desse ano, né? O videocast foi eleito o formato do ano e dos próximos anos. Numa pegada mais interativa, que a gente vê que Casa TV, essas TVs interativas, né? E acho que vem muito porque não é IA, porque ele é espontâneo, porque ele de fato conecta as pessoas, ele não é intrusivo. E esse é só um exemplo de vários outros. Legal, meninos. Matheus, Bruno, obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui no episódio. Foi bem legal. E assim a gente encerra mais um episódio do Videocast Diálogos aqui no YouTube. Não esqueça de ativar as notificações para você receber os episódios inéditos como prioridade. Você também pode ouvir o podcast Diálogo no seu canal de áudio da sua preferência. Agradeço a sua companhia e até a próxima.